Hoje, a imensa maioria dos ministérios ou igrejas que se dizem cristãs se caracterizam por enormes ajuntamentos, mas praticamente nenhum quebrantamento. Busca-se muitos sinais, milagres, prodígios, mas praticamente não há mudança de vida. Há muita emoção, gesticulação, mas pouca profundidade e quase nenhuma adoração. Fazem muito barulho e ouvem muito pouco a voz de Deus, e muito menos o obedecem. Há muito pouco conhecimento da palavra de Deus, não tem vida de oração e nem um verdadeiro conhecimento do Altíssimo Deus, conforme a sua palavra nos revela. Há muita exaltação e pouca humildade, muito temor do homem e quase nenhum temor de Deus. Muita teoria e palavras, mas poucas obras de justiça que dão vida à fé que dizem ter, como nos ensina Tiago, capítulo 2, do versículo 17 ao 22, onde nós lemos: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A verdadeira fé cristã, a verdadeira fé salvífica, é aquela que opera por amor, como nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Uma verdadeira igreja cristã é primeiramente aquela baseada e fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. É aquela que busca ser sempre mais semelhante em tudo à igreja descrita em Atos. Uma verdadeira igreja vive e ensina tão somente o verdadeiro Evangelho de Jesus. Vive e ensina unicamente a mensagem da cruz de Cristo. É aquela que vive em um contínuo avivamento espiritual. Eu digo isto porque o Evangelho de Jesus, a mensagem da cruz, poderia ser definida, ainda que muito aquém de toda a sua realidade, como o eterno e infinito avivamento espiritual, ou seja, o avivamento dos avivamentos. E como já disse, avivamento é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. É a habitação do Senhor, e não raras e rápidas visitações. É uma obra sobrenatural. Portanto, em uma verdadeira igreja, o Senhor se faz presente de forma maravilhosa e poderosa, dirigindo-a e se manifestando continuamente de maneira tremenda e sobrenatural. Em um verdadeiro ministério cristão, toda a palavra de Deus é levada a sério. Ele lhe é totalmente submisso, seguindo-a como a sua única doutrina. Ele não segue doutrinas de homens, ou modelos humanos, ou movimentos de sabedoria humana. Vive na dependência do Espírito e não do homem. Haverá uma profunda e sincera comunhão entre os membros, entre os irmãos. É o Espírito trazendo unidade, comunhão e harmonia, como lemos no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como no texto lido, uma característica de uma verdadeira igreja é a de que ela persevera na oração, em uma busca contínua pela santificação e consagração através do jejum. Uma verdadeira igreja tem prazer em orar e em se santificar. A oração, a palavra e o jejum são alimentos indispensáveis para todo cristão e para todo verdadeiro ministério. Em uma verdadeira igreja, o Espírito Santo se move com total liberdade, havendo então uma profunda convicção de pecados, salvação, além da manifestação dos genuínos dons espirituais. Veja o que nos diz Atos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Um dos sinais mais certos da ação e da presença do Espírito Santo é uma igreja, é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo, como lemos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Através da manifestação do Espírito Santo em um ministério ou igreja, o pecado será desmascarado, haverá um chamado ao arrependimento e os pecadores ficarão convictos dos seus pecados. Onde não há a revelação da injustiça, convicção do pecado e chamada ao arrependimento, o Espírito Santo certamente não se faz presente. Uma verdadeira igreja cristã tem uma maravilhosa característica de ter uma profunda paixão pelas almas e assim como Jesus, ela age. Veja a afirmação do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelismo e missões é a grande paixão do coração do Pai e será, portanto, também de uma genuína igreja bíblica. Uma verdadeira igreja cristã tem como características essenciais a humildade, a alegria, o louvor e a verdadeira adoração. Uma igreja humilde anda na presença do Senhor e é alvo da sua graça, como nos revela a palavra. A verdadeira alegria, o gozo espiritual, nos revela que a igreja é cheia do Espírito e será também uma igreja forte. O louvor e a adoração são puros, vigorosos, bíblicos e extremamente espirituais, celebrando em amor a presença e o poder do Senhor. Ela vai estar não cantando por entretenimento ou simplesmente por prazer, mas porque reconhece a soberania do seu Senhor e o quer exaltar. É a adoração em espírito e verdade que o Pai quer. É também uma igreja que vive em constante temor a Deus, procurando sempre agradá-lo e fazer a sua vontade antes de qualquer outra coisa. Ela o teme porque reconhece a sua santidade, justiça e retidão como complementos do seu amor e misericórdia. Isto é, ela o conhece e compreende como de fato ele é. Temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus por causa da sua suprema glória, santidade, majestade e poder. Ela entende e vive o que nós lemos no Salmo 19, versículo 9 ao 11.
O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro, fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o seu servo, e em os guardar há uma grande recompensa. Em uma verdadeira igreja cristã, os membros, os irmãos, têm profundo prazer e necessidade em cultuar, louvar e adorar ao Senhor. Seus cultos têm hora para começar, mas não para terminar. É a realidade do Salmo 27, versículo 4, onde nós lemos o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É uma igreja que estará sempre vivendo um imenso crescimento espiritual, vivendo uma tremenda expansão da sabedoria, da graça e do poder de Deus. Ela terá também uma profunda compaixão pelos mais necessitados. Uma verdadeira igreja cristã, essencialmente, é aquela que tem uma profunda fome e sede de justiça, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tendo como objetivo tão somente a glória de Deus. Ela caminha, portanto, pelo caminho da santificação. Uma verdadeira igreja, um verdadeiro ministério cristão, não exalta o homem, não exalta o pastor, não exalta o altar, o ministério, ou o templo, ou movimentos de sabedoria humana. Em um verdadeiro ministério cristão, só Jesus é exaltado, ninguém mais. Só Jesus é exaltado numa verdadeira igreja cristã. Será que nós encontramos pelo menos essas características em uma igreja, em um ministério hoje? Será que nós encontramos pelo menos essas características em uma igreja, em um ministério hoje?